Audio Jungle. Olá, olá, olá a todos, como estão? Espero que todos muito bem, né? Como sempre, abrindo aqui esse espaço para que nós possamos conversar um pouquinho sobre assuntos da neurociência, né? Sobre comportamento, basicamente. Abrindo então esse terceiro vídeo de uma série de 4 lives, de 4 aulas que eu vou trabalhar junto com vocês e a professora Regina Santana. Hoje vamos falar de um assunto que é muito bacana e eu discuti até com a prof. Regina sobre esse tópico, que é um tópico que muitas pessoas me perguntam, né? Bom, já vou chamar ela aqui e a gente já introduz junto com a prof. Só um minutinho. Olá! Olá, boa noite, Como Alexandre. vai? Vou bem, Tudo bem, você? prof? Tudo bom? Tudo, tudo, maravilha, maravilha. Agora nesse inverninho gostoso aqui de Portugal. Gostoso? Nossa, ai, eu adoro inverno, eu adoro inverno, eu adoro, porque eu consigo estudar, eu consigo ler, eu consigo me concentrar melhor. Não tem aquela coisa dos amigos ligando, ei, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos pra praia, e você não pode ir porque você tem que estudar. Assim ninguém vai pra praia e eu consigo estudar Agora e tá fica tudo certo. quando chove, dá mais vontade de ficar em casa, né? Essa é a parte Então, boa. Você então, fica em casa, fica estudando, fica trabalhando tranquilo. Isso é verdade. Mas só isso, é, né? Porque também não pode estar com mais ninguém. É, Mas pronto. mas a cidade estava linda. Ontem a gente foi até o Chiado ali e, nossa, levamos as crianças, eles adoram as luzes de Natal, as pessoas se movimentando, a cidade fica muito bonita É também. verdade, depois fica. É bem diferente do Brasil, né? Bem Pela diferente. temperatura. O Natal aqui com frio fica mais bonito. Então, eu acho também, eu acho É também. verdade, eu também. Ah, Concordo. é. Bom, prof, o que nos trouxe aqui é aquele assunto que a gente gosta bastante de conversar, que é sobre comportamento. Obviamente, nós dividimos esse assunto em 4 temas, né? Hoje a gente traz um tema um pouco diferente, que é um tema que fala sobre sucesso, que é um tema que fala sobre inteligência, que são assuntos que muitas pessoas me perguntam. Então eu disse, poxa, eu vou levar esse assunto para conversar com a prof. Regina, porque é um assunto que também deve interessar ela, deve interessar também ao público dela, né? Muitas perguntas a respeito disso a todo momento. E, e eu acho que é interessante a gente trazer algo que é importante para uma base genérica de Sim, pessoas, né? Eu acho sim. que lives são bacanas por isso, porque a gente consegue trazer assuntos que são de interesse de muita gente. E enquanto que as aulas, elas nicham mais, né? Você fala sobre assuntos mais específicos, que são pessoas que são mais interessadas naquele assunto. E também aqui a gente não precisa aprofundar nenhum tipo de assunto, porque é uma conversa entre a gente e as pessoas que estão metidas aqui, elas estão entrando na nossa conversa e assistindo o que a gente está falando, né? Então, assim, É preciso gostar tanto eu, quanto nós, né? Porque a gente fica aqui falando, então, falando, é preciso gostar. eu acho que comportamento humano é sempre um assunto importante, porque sempre que a pessoa assiste a gente falando alguma coisa, alguma live, em algum momento, assim como as masterclass que vocês trabalham muito bem, a gente sempre aprende coisas É interessantes, né? verdade. Obviamente que nós não conseguimos aprofundar nada, não é como um curso, como uma formação, mas traz aquele interesse, Há que eu acho que é sempre o nosso conteúdo. propósito. Há sempre conteúdo que a gente aprende. Há conteúdo que a gente ouve falar que nunca ouviu falar e vai procurar e vai Uhum. pesquisar e vai estudar mais. Então, é verdade. Eu concordo com você. Eu assisto live só para ouvir mais um pouquinho, para aprender mais alguma coisa. E como não é tão profundo assim, muitas vezes eu vou estudar depois muitos Exato, significados que eu não entendo. Então, você exato. hoje, porque você é que é da neurociência, não sou eu, vai explicar o que é o sucesso e o que é a inteligência. Boa, boa. E eu acho que existem centenas de explicações para o que é inteligência e acho que centenas de explicações para o que é sucesso. Até porque o que a gente vê muito por aí é
as pessoas vincularem ou conectarem inteligência a conhecimento ou a sabedoria. Eu particularmente não concordo muito com isso, sabe? Porque como a gente passa por organizações, a gente passa por organizações há 20 anos já. Então a gente percebe dentro das empresas pessoas extremamente inteligentes, ou seja, com essa carga de conhecimento absurda, e que muitas vezes não trazem tanto resultado quanto pessoas que não deveriam ser inteligentes por não ter tanto conhecimento. Então, assim, esse desvínculo, essa desconexão, eu particularmente já fiz há muito tempo, sabe? Eu já desconectei uma coisa da outra. Eu acho que o conhecimento ele é importante. E por que, que o conhecimento te faz alguém mais inteligente? Porque ele te traz subsídios informacionais do que conscientemente você pode fazer para que isso te traga um ambiente mais confortável na sua vida. Então, ou seja, a inteligência nada mais é do que a aplicação ou alteração de um conhecimento de um comportamento que você tenha através de conhecimentos que vocês adquirem. Precisamente. Então, né? Então, assim, não é necessariamente você ter que ter um doutorado para você ser o mais inteligente do mundo. Cara, eu vejo muita gente que nem a universidade frequentou e são capazes de fazer coisas fantásticas. Bill Gates abandonou a faculdade, Steve Jobs abandonou a faculdade, mas ok. É verdade, ah, eles já eram ah, ah, pessoas com alguma inteligência porque eles conseguiram entrar na então, faculdade, não é? Já é então, preciso desmistificar que os caras estudaram, eles estudavam. claro, É verdade que eles claro, não precisam terminar a faculdade para continuar estudando, porque eles continuam estudando, claro, as coisas não. O importante é claro, estudar, não é? E eles já claro, tinham alguma inteligência, não, eles já tinham algum conhecimento, eles já estudavam, eles já claro, desenvolviam as suas capacidades cognitivas. Então, isso é que é claro. importante, eles já o faziam, porque às vezes as pessoas falam, mas o Mark Zuckerberg também não fez faculdade, mas ele entrou em Harvard, portanto, só o facto de ele ter entrado já mostra que ele estudava e tinha algumas capacidades. Portanto, calma. Não é bem Calma. assim. A gente não acorda a É, saber fazer tudo e não precisamos de estudar nada. Não é assim. Mas não, podemos é. desenvolver as nossas capacidades cognitivas e termos muito mais capacidade, sim, estudando. Isso, Faculdade ou não? isso, e isso é importante para falar, porque a nova geração, elas adoram se pegar na primeira parte, né? Então, não precisa estudar para ser inteligente. Não, não é isso, gente. A função do estudo, a função da universidade, a função do MBA, de um mestrado, de um doutorado, ela não é necessariamente te tornar alguém mais inteligente, mas te trazer subsídios para que você se torne alguém mais inteligente. Ou seja, a inteligência, ela se dá no momento em que você absorve uma determinada informação e usa isso ao seu favor para que você tenha mais sucesso na sua vida. Então, por isso que existem muitas pessoas que têm lá um sucesso e não necessariamente estudaram, mas por quê? Porque o grau de informação que elas buscam, e a gente pode perceber também que são pessoas que são exceção à regra. Sim, Não é assim, não é a regra, ou seja, você não precisa necessariamente para se dar bem na vida. A regra, inclusive, é o contrário, ou seja, quanto mais você estuda, a tendência é que você tenha mais inteligência. Por quê? Porque é na academia onde o conhecimento se faz. Ou seja, é ali que você inevitavelmente absorve o conhecimento, porque lá é o lugar de conhecimento. Mas precisamente. não quer dizer que você não encontre esse conhecimento em outros locais quaisquer. Assim como você não encontra Deus na igreja necessariamente, mas é lá que você mais se aproxima, porque ali tem todo o O ambiente ambiente já está propício, preparado para. Exatamente. Por claro, isso é que as para que pessoas se sentem facilite. melhor lá do que noutro lugar qualquer. E é exatamente a mesma coisa. A predisposição mental, o cérebro já vai preparado para ir Isso, buscar informação. O que aquelas pessoas que isso. são diferentes fazem, aquelas que a gente fala cá, não estudou, não fez faculdade, elas estudam muito, porque todo o conhecimento que elas adquirem também é estudar. Estudar não é só apenas ir Claro, nas classes e claro, fazer um curso. É toda a informação que claro, elas absorvem, tudo o que elas procuram saber. E nós conseguimos ver isso. Elas são uma exceção, mas na realidade claro, elas são pessoas que procuram muito, têm um conhecimento gigante, apesar de não ter sido buscado na faculdade. Agora, as claro. faculdades são extremamente importantes porque nós já vamos predispostos a. E vamos para um local em que sabemos que ali
é a partilha do conhecimento, a partilha da Claro, informação, e é isso que nós vamos lá claro, fazer. Então vamos capacitar claro, muito mais o nosso cérebro para sermos mais inteligentes, não é? claro. Não, inclusive, essa é a mentalidade que deveria ser as pessoas que ingressam na universidade, porque a universidade ela não te torna mais inteligente, porque ali estão todos os assuntos que você tem que saber para uma base de qualquer profissão que você vai ter. Há 100 anos atrás, você era um advogado, você era fadado à sua riqueza, porque era um advogado num estado. Hoje em dia, não, a gente sabe que se formam milhares e milhares de pessoas a todo momento, ou seja, não é Não é isso o que vai te trazer diferencial. o sucesso, não. E não é o MBA, e não é o mestrado, e não é o doutorado, não é o doutorado que vai te fazer alguém que vai conseguir transformar pessoas. Não funciona assim. Não. A gente percebe que não funciona assim. Então, eu acho que o primeiro paradigma que a gente pode quebrar em relação à inteligência, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de sucesso, é que inteligência não necessariamente quer dizer absorção do conhecimento, mas a transformação comportamental que você faz a partir do momento que você adquire certas informações. Por isso que a gente vê numa criança uma criança muito inteligente. Poxa, que criança inteligente. Por quê? Porque o que ela capta, ela se transforma rapidamente. E a gente vê adultos que não são inteligentes, ou a gente, poxa, esse adulto, cara, esse cara não era nem para ter nascido, como é que ele nasceu? Por quê? Por quê? Porque ele parece que não aprendeu nada durante os 30 ou 40 anos de vida, continua os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas e não sai do lugar e não consegue enxergar que é toda aquela carga informacional que ele absorveu, ele não transforma isso num comportamento que o leve adiante, né? Então, assim, isso é incrível. Nós conseguimos ver isso com os nossos colegas de classe, quando nós andávamos na escola, e havia sempre aqueles que tinham muito melhores notas. E se Sim, isso fosse sinal de sucesso, eles seriam hoje as pessoas mais bem-sucedidas. E isso não sim, acontece, porque muita gente decora com muita facilidade, consegue fazer as provas com muita facilidade porque decorou tudo, mas não tem a habilidade para depois colocar em prática. E esse é verdade. o grande diferencial da inteligência. Uma coisa é a capacidade de decorar, de ter o conteúdo todo, outra coisa é a aplicabilidade daquilo que se decora, né? E nós vemos essa grande diferença nas pessoas que não terminam a faculdade e são pessoas de muito êxito, como nós estávamos a dar os exemplos no início. Porque elas tinham uma capacidade de executar, de colocar em prática, de fazer acontecer aquilo que vão aprendendo, seja na faculdade ou não, e é esse o grande diferencial delas para as outras que têm excelentes notas, porque são ótimos a decorar informação, são Ah, ótimos a fazer a prova, mas depois não têm a outra capacidade de aplicabilidade, que também as escolas não estão preparadas para estimular. Então, é, nós também temos esse problema que as escolas estão desenvolvidas, tudo o que é ensino está desenvolvido para nós sermos bons a decorar informação. é, Decorar informação não nos capacita para aplicar a informação. E nós é, vemos isso quando nós temos professores que não são bons a ensinar. Só que eles foram muito bons a estudar, eles foram muito bons a decorar a matéria, eles sabem tudo de cor, mas eles não foram sim, capacitados para ensinar. Então, eles sim, são professores com currículos extraordinários, mas não são bons a aplicar aquilo que eles aprenderam. E sim, vê-se isto em sim, todas as profissões, não é? Se não todos os que sim, tiveram melhor nota na escola hoje seriam as pessoas de mais sucesso. E isso não sim. acontece. Não, e uma coisa interessante de se observar é o distanciamento cada vez maior da academia com o mercado de trabalho, né? Esse distanciamento é algo que me surpreende e eu achei que, inclusive aqui na Europa, isso ia ser diferente, mas não, é a mesma coisa. Existe aquele ensino muito clássico, aquele ensino por nota, por avaliação, né? E quando a gente vai para o mercado de trabalho, se você vai ver a forma como as grandes empresas ou as melhores empresas do mundo contratam hoje, elas não querem saber a quantidade de certificado que vocês têm. E não quer saber nada disso, ela quer saber se você sabe fazer muito bem aquilo, ou qual o diferencial ou o potencial que você tem de desenvolver possibilidades, Qual né? é a sua E o futuro. capacidade além de estudar? Além, exatamente. Então, assim, eu vejo um futuro ao qual
esse tipo de aptidão está muito aflorado, sabe? Esse tipo de inteligência, ou seja, a inteligência que você tem em buscar conhecimento e se readaptar às novas possibilidades o quanto mais rápido possível. Então, ou seja, o que a gente acaba percebendo é que não é o conteúdo, mas a forma como você se reinventa a partir das informações que você recebe. Bom, vocês aí trabalham com algo que é extremamente dinâmico, que é o marketing digital. O Sim. marketing digital é algo que muda todos os dias. Ou seja, como é que eu vou dizer que alguém que trabalha com vocês hoje simplesmente estudou e parou? Ele não pode parar. O problema é esse, Né? é que as escolas estão feitas para você estudar, estudou 3 anos, 5 anos, parou. Já tem um Parou. curso, está tudo bem. Tal como os professores continuam a fazer, eles fizeram um curso e pararam, não é? Verdade, Então, verdade. hoje isso não pode acontecer. E nós sabemos, o comportamento muda todos os dias, a toda a hora. A alteração do Verdade, comportamento é uma constante. Se o comportamento é verdade. uma constante, tudo na vida é É uma uma constante. alteração constante. Nós não É. podemos parar de estudar. É impossível, não vai funcionar. E nós não conseguimos alterar isso, e nós vemos isso. Imagina, no meu caso, eu contrato uma pessoa que foi ou que se licenciou em marketing. Muitas vezes ela sabe muito menos do que alguém que se licenciou noutra coisa qualquer e que estuda marketing todos os dias. Claro, claro. Não quer dizer que ela não tenha mais bases em algumas coisas, porque há muita gente a estudar fora da faculdade e a ter conhecimento e a adquirir conhecimento fora da faculdade muito idêntico, porque as Claro, bases claro, continuam a ser ainda muito leves. claro. Então, a pessoa que se licenciou não tem um diferencial, porque se ela, aliás, pode ser pior ainda, se ela acreditar que só porque se licenciou já tem capacidades extra, pode ser prejudicial, inclusive, é para ela, não é? Alguém que não Sim, se sim. licenciou, e isto é uma grande diferença, alguém que não vem daquela área onde quer trabalhar, normalmente estuda muito mais. Todos os dias ela procura Aham. saber mais, porque ela não tem um currículo para apresentar. Então ela precisa, um currículo académico, ela precisa de Sim, validar os seus conhecimentos todos os dias para mostrar que sabe. E essas pessoas sim. são um diferencial muito grande. Eu na agência, em 27 pessoas que nós temos muito poucas, umas 3, eu acho, licenciadas em marketing. Olha Tudo o isso. resto não vem de marketing. Mas são pessoas que estudam muito, muito, todos os dias. Claro. É porque a nossa construção da nossa inteligência, ela também se dá de uma forma exponencial a partir do momento que você adquire informações. Por isso ops, acho que a Regina caiu. Deixa eu esperar ela voltar aqui para a gente reiniciar a nossa conversa. Eu já deixo a gente aqui mais situado. Vou esperar ela voltar. Vou colocar aqui que ela caiu. Vamos ver. Vamos ver. Estávamos aqui com a Prof. Regina e acho que a internet lá deu uma. Ah, tá voltando. Oi? Caí, já levantei. Já estava aqui, já queria ver o que é que aconteceu. Eu estou aqui, foi a internet, não fui eu, eu estou aqui. Mas não machucou, não machucou. Não machuquei. Então tá bom, então tá bom. Eu tava até falando sobre a questão da construção da inteligência, né? Que o conhecimento ele é muito importante porque ele vai construindo pilares, eu digo, né? Ou seja, sei lá, você aprende o Word. Quando você aprende a mexer no Word, aprender no Excel ele é mais fácil, Claro. porque você já tem as informações do Word, né? Então, assim, aí depois você vai para o PowerPoint, você usa a inteligência dos dois só, as duas aplicações que você aprendeu nessa outra. É por Então, patamares. assim, isso, na minha vida, isso sempre foi muito funcional porque eu nunca gostei muito de seguir um trajeto único, sabe? Eu sempre vejo alguns colegas assim que estudaram estratégia, depois fizeram um pós em estratégia, um mestrado em estratégia, um doutorado em estratégia. Eu sempre piquei muito de várias ciências, assim, sabe? E isso sempre me ajudou muito porque eu acabo enxergando os assuntos de várias perspectivas. Completamente, concordo, É, concordo.
quando você se foca apenas numa área, numa ciência, seja que área for ou que tipo de ciência for, você consegue apenas ver de uma perspectiva. Quando você É, consegue estudar algo que seja complementar, eu às vezes estudo coisas completamente diferentes, mas já tem a ver comigo. O que eu gosto de fazer é uma área principal e estudar muitas áreas complementares, é, porque me ajudam a olhar a área principal de uma forma completamente diferente. Então, eu consigo ter exato. vários pontos de vista para a mesma coisa. E é desta forma que eu desenvolvo as minhas capacidades também, porque a minha interpretação já é uma interpretação completamente diferente. Eu vou buscar pontos a todas as áreas É, complementares para acrescentarem a atividade principal. Quando nós nos focamos é, apenas numa, imagina que eu apenas estudava marketing digital, eu estava a buscar mais informação sobre a mesma coisa. Só que para ir trabalhar é, marketing digital, eu preciso de saber muitas outras coisas que são complementares. é, Então, quanto mais eu é. consigo estudar outras áreas, mais eu acrescento na minha área principal. E é como você falava, como o conhecimento desenvolve, a inteligência se desenvolve por patamares, quanto mais você busca de outras coisas, mais fácil é apanhar uma área diferente ou uma área complementar, porque aquilo já faz sentido. O nosso cérebro já reconhece a maior parte das coisas ali à volta. Então vai ser muito mais simples de trazer informação e de guardar essa informação e de interpretá-la e de perceber como é que ela é aplicada, onde é que ela é aplicada, de que forma, o que é que ela nos acrescenta. É. Eu faço igualzinho a você, né? E isso é muito bom, porque eu acho que a gente tem que aproveitar desse grande dom que nos foi dado, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade de você aprender constantemente, né? E eu acho que nós temos sorte, sabe? Porque isso é uma prática que se faz sem perceber que se faz, Uhum. até que você consegue reconhecer e valorizar o conhecimento que você tem ou aquela curiosidade que você tem sobre algo. Para mim, o que me motiva muito eu odeio depender de pessoas para fazerem coisas para mim, sabe? Então, no início eu preciso e logo depois eu já quero aprender o que aquela pessoa fez e aí eu quero fazer eu porque eu não tenho paciência para esperar, assim. Então, assim, é muito louco isso, né? É, eu já aprendi Mas a é isso. Eu incrível. já não faço isso. Já não É, faço isso. Não faço eh, porque eu acho que eu tenho que saber como é que as coisas se fazem, mas nem todas eu tenho que fazer. Porque eu gosto sim. mais de delegar a alguém para fazer e eu posso aproveitar esse tempo para estudar outra coisa, para complementar aquele trabalho. Já não tento ser eu a fazer tudo, já nem quero saber. Às vezes eu falo, eu não sei como é que faz login ali, mas eu também não quero saber. Nem quero os dados porque depois vão falar para eu fazer login. Não quero porque são muitas coisas e É chega, muita são coisa, é muitas muito coisas. detalhe. Não, e hoje em dia é tudo muito especializado. Então, Sim, assim, não adianta você saber alguma coisa. Ou você se aprofunda, ou não ser bom. e depois imagina, numa só ferramenta, ou para fazer um processo existem muitas ferramentas. Se eu É, conheço uma ferramenta, se eu sei todo o potencial que eu posso retirar daquela ferramenta, eu não preciso de saber usar todas. Eu não é preciso de fazer claro. login nela todos os dias porque eu tenho alguém que faça ou porque eu delego em alguém que faça. E eu aproveito esse tempo para melhorar o trabalho, para aprender outra coisa, para complementar aquele serviço. Isso eu já aprendi a não fazer, mas também já fui assim. Tinha que ser eu a fazer tudo. Algumas coisas eu ainda acho, caramba, se fosse eu, se calhar tinha ficado melhor. Mas já consigo abrir um bocadinho mão disso e deixar que as outras pessoas façam. Sabe porquê? Aprendi isto há muitos anos e faz muito sentido. Na realidade, todos sabemos, mas não queremos saber. O nosso cérebro às vezes não gosta que a gente lhe diga coisas, não é? Sempre que nós permitimos que alguém faça alguma coisa por nós, nós aprendemos com ela. Porque se Uhum. não formos nós a fazer, ela vem com algo mais do que aquilo que a gente pediu. Ela vem com um diferencial em relação àquilo que a gente É imaginava. verdade. E esse diferencial vem nos ensinar alguma coisa. Um outro ponto de vista, uma outra maneira de olhar para aquela solução, uma outra forma de fazer. E eu achei e comecei a achar isso, que sempre que eu pedia a alguém alguma coisa, mas não limitava nem exagerava nas deadlines que dava, nos dados que dava, em todas essas coisas, acrescentou-me sempre muito mais do que se tivesse sido feito como eu queria ou se tivesse sido eu a fazer. Então, aproveitar Sim. aquilo que. Lá está. É o nosso vício de ser inteligentes e de aumentar as nossas capacidades intelectuais.
É o vício de aprender. Deixa as pessoas trazerem coisas Sim, para eu aprender mais coisas, sim, para eu apanhar mais coisas. E o sim. delegar ajuda muito nisso também. Ao delegar eu aprendo imenso. É maravilha. É isso aí. E tem um livro do Maldinov que ele fala sobre essa questão da prioridade da informação e do poder de decisão para a nossa capacidade diária de tomada de decisão, né? E que é bem interessante o ponto de vista de que nós devíamos dedicar a nossa mente a decisões que realmente são importantes para a gente. E o resto, delegar, não que outras informações não sejam irrelevantes, mas é que elas estão com menos, nós temos menos condições de resolvê-las. Então a gente gasta muito mais esforço, muito mais energia, o que para outras pessoas é algo mais simples, né? Exatamente. Então você vai gastar mais energia se você quiser fazer as coisas todas sozinho, do que se você gastar Uhum. energia nas coisas certas, aumenta as suas Certamente. capacidades, desenvolve as suas capacidades e a outra pessoa faz isso de uma forma muito mais simples. Então há sempre um compartilhar aqui de conhecimento, de informação, agregamos valor e poupamos o nosso cérebro, que é como ele gosta, né? É verdade, é verdade. Tanto que muitas vezes chega o final do dia e você não consegue digitar um texto como algo simples que você faz diariamente, você não consegue, você não acha a criatividade, você não acha as palavras certas. Aí você vai ver uma série, você vai ver um filme que é para distrair, que é realmente. E muitas vezes eu já me peguei vendo muitos filmes repetidos que é porque eu não estava não conseguindo nem acompanhar. Então, como é algo que eu dominava muito, eu já sabia o início, o meio e o fim daquele filme, eu botava ali para relaxar o cérebro, E ele sabe? já não está vendo, ele só vai buscar a Só. memória daquilo que você já sabe que É, está ali, já sabe o que é que vai acontecer, então ele não precisa despender energia para ficar atento, para ver a é, próxima cena, ele já sabe qual é a próxima cena e você consegue quase que meditar quando está a ver o filme. O seu exatamente, cérebro relaxa exatamente. e depois você consegue novamente ser criativo e escrever o texto que você precisa ou de ir buscar ideias Exatamente. novas. É preciso termos isso em consideração. O nosso cérebro não gosta É, nada que a gente o canse. Portanto, é. vamos deixá-lo tranquilo. Porque ele precisa estar tranquilo para nós também ganharmos ou aumentarmos a nossa capacidade de inteligência. Atenção, que se Claro, nós claro, entrarmos, se ele estiver demasiado cansado, nós não vamos conseguir aprender nada. claro. Com certeza já aconteceu a toda a gente de ler um texto, ler alguma coisa, chegar ao fim e pensar, eu não me lembro de nada, já não sou capaz, Uhum, porque o cérebro efetivamente já não está a recolher informação, a guardar informação. claro. Isso é o sinal que é preciso parar, não é? Não, há É, limites. é. Não, isso é muito incrível, assim, porque todos nós temos um limite, né? Todos nós temos esse, esse consumo e esse resgate energético. Energético não no sentido abstrato, mas no sentido mesmo De de energia energia física. vital, física, né? Que nos mantém vivos e alertas, né? E que deve ser preservado, né? Assim como o workaholic, que trabalha tanto que não consegue dormir, não consegue fazer com que o seu cérebro se auto-higienize e que as suas memórias se consolidem, né? Então, ou seja, ser inteligente também é se conhecer, também é conhecer os seus limites, os seus potenciais. E é como você disse, abraçar o mundo não é inteligente porque você não consegue fazer bem tudo. Então, deixa as pessoas que saibam fazer bem, fazerem bem o seu trabalho, e para isso que elas existem, e para isso que a gente se interdepende um do outro, né? Olha, deixa só. Há um mito, e agora que você falou da energia vital, porque há um mito de que as pessoas que trabalham num trabalho mais braçal, num trabalho mais cansativo fisicamente, são pessoas que precisam de mais descanso. E isso não Uhum, é de todo verdade. O cérebro uhum, gasta muita, muita, muita energia. As pessoas não têm a claro, ideia da quantidade de energia que o nosso cérebro gasta. O nosso cérebro cansa-se muito também. E ele também precisa do mesmo descanso que o corpo físico quando nós fazemos um trabalho físico. É exatamente a mesma claro. coisa. Temos que descansar os músculos, também temos que descansar os do cérebro. E É isso é um verdade. mito. Às vezes as pessoas acham que quem fica sentado um dia inteiro numa secretária, num computador, precisa de menos descanso do que uma pessoa que trabalha num trabalho mais físico. E isso não é verdade de todo.
E sabe que eu até me arrisco a dizer que é mais problema quem fica sentado o dia inteiro do que quem se movimenta, porque se a gente for ver 200 mil anos atrás, o trabalho era em movimento, né? Nunca houve um trabalho estático, você nunca ganhava nada de graça da natureza se você ficasse parado, né? É Só verdade. hoje que você trabalha parado, então assim, é meio anti-evolução, E inclusive, esse trabalho invertemos. O parado. cérebro trabalhava muito mais focado, portanto, Invertemos. trabalhava menos no sentido de estar menos disperso, de precisar estar atento a tantas coisas, era muito mais focado e o corpo trabalhava muito mais. Hoje nós invertemos esses papéis. O cérebro hoje, em muitas pessoas, trabalha muito mais do que a parte física que fica sentada numa cadeira o dia todo. Verdade. E isso não é de todo saudável porque, como nós sabemos, nós não mudámos assim tanto desde a pré-história. Portanto, o corpo, o cérebro são os mesmos e eles continuam a Verdade. precisar do mesmo movimento. Por isso é que se vê os médicos hoje a dizer faz exercício, porque Não, efetivamente o corpo precisa de exercício, sim. E o descanso. Houve é. uma altura que não se falava do para, medita, acalma o teu cérebro. Hoje já se ouve isso porque sabemos as necessidades que o cérebro tem de ter as suas pausas, É. de consolidar as suas memórias. Se nós não conseguirmos descansar, não conseguimos consolidar memórias. É dormir que o nosso cérebro consolida as nossas memórias. É. Então, nós hoje já sabemos isso e já se vê, felizmente, muita gente a pedir. Para, medita um pouco, é importante dormir, é importante fazer exercício, porque o nosso corpo e o nosso cérebro são os mesmos. Com É. as E eu alterações acho que que vão tendo, mas a base é a mesma. é verdade. E eu acho que isso também ele puxa um dos aspectos relevantes desse tópico da nossa conversa, que é a questão do sucesso, né? O que muitas pessoas entendem como sucesso e o que realmente é sucesso para cada um. Eu acho que o sucesso é uma palavra tão intangível, né? Que para cada um tem um tipo de sucesso. O que é sucesso para uma pessoa pode não ser para outra, né? Eu já pensei bastante sobre isso e uma parte da minha dissertação de doutorado fala um pouquinho sobre essa questão do sucesso, da busca do sucesso. Mas uma coisa que eu acabei percebendo, e eu levei isso para mim já fazem, aí eu acho que uns 10, 12 anos, talvez, que a, a, eu acho que o nosso propósito na Terra, né, trazendo às vezes isso pra uma questão mais espiritual também, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Por mais cético que seja, você dificilmente consegue se desvincular completamente da questão também espiritual, de uma crença maior, né? Isso sempre vai influenciar a nossa vida, nós somos Todos temos modelados para crenças, todos isso. temos É. crenças. Então, assim, dentro dessa crença, eu acredito que todas as pessoas, elas foram criadas para serem felizes, para encontrar a sua felicidade, né? Eu acho que esse é o propósito da vida. Sempre que te pergunto o que te faz feliz, você sempre tem uma resposta, né? Então, ou seja, todo mundo sabe o que nos faz feliz. E o único problema é que você não consegue encontrar a felicidade em um lugar aonde você não esteja em paz. Não existe felicidade sem a paz. Né? Ah, você pode dizer, poxa, que legal, a Regina mora num lugar lindo, maravilhoso, tem dinheiro sobrando e tal, ela é feliz. Mas ela pode não estar tendo paz. E a gente vê isso a todo instante, pessoas Sim. milionárias, pessoas que têm tudo e que não têm a sua paz, ou tem uma família que está destruída, ou tem um problema que lhe tira a paz. E ela não encontra o sucesso dela ali, porque ela tem um sucesso de um lado, mas a sua paz não está construída. É, Então, para mim, fala, fala, fale. fala. Não, para mim, sucesso é ser feliz, mas a felicidade está aonde está a sua paz. Então, quando as pessoas me perguntam o que é sucesso, eu digo, o sucesso está onde está a sua paz. Então, ou seja, é simples você enxergar o sucesso em vários pontos da sua vida. Quando você está num lar ao qual ali existe amor, existem pessoas saudáveis, e ali você encontra a sua paz, você pode se considerar alguém com sucesso. Não é porque alguém tem um carro X ou comprou um jatinho ou coisa desse tipo. Aí ela tem um sucesso profissional, ok? Exatamente. E ali lhe traz paz. Então eu acho que o sucesso ela é parte dos lugares aonde você encontra a sua paz. Isso para mim é Quando sucesso. falo, ou quando perguntam o que é que para mim é sucesso, eu pergunto em qual área.
profissional, familiar, Uhum. pessoal, é que não dá para achar que tem sucesso numa área, e aquilo que você falou é muito verdade. Eu vivo isso constantemente, as pessoas acham que eu sou uma pessoa de muito sucesso, eu pergunto a sério, vocês conhecem bem a minha vida toda para ter essa noção? Sim, posso ser uma pessoa que sou mais reconhecida por conseguir algumas coisas em termos profissionais, mas isso é longe de ser uma pessoa de sucesso. Isso é aquilo que eu Claro. consigo através do profissional. E tudo o resto. Como é que alguém se pode Uhum. considerar uma pessoa de sucesso e vai para casa e está infeliz? Ou a família está Uhum. infeliz? Isso não é sucesso. Para Uhum. mim, o sucesso é ser bem-sucedido em todas as vertentes da nossa vida. Porque aí nós Isso. entramos naquela zona onde nós gostamos de estar, que é a nossa zona de conforto, onde nós nos Isso. sentimos aconchegados, confortáveis, em paz. E para isso, Isso. nós precisamos ter sucesso a nível profissional, a nível pessoal, a nível familiar, a nível amoroso, e a nível financeiro, porque nós também não conseguimos ter paz se não tivermos dinheiro. O reconhecimento profissional não é sucesso, porque se nós tivermos Claro. reconhecimento profissional e não tivermos dinheiro, não adianta de nada ter reconhecimento. Isso não nos dá paz. Então, quando nós Claro. conseguimos o conforto financeiro, profissional, familiar, amoroso, todos esses, aí nós somos uma pessoa de sucesso. É difícil isto ser alcançado. Ah. Principalmente quando nós passamos a sentir o sucesso como algo que tem que ser visto pelos outros e não sentido por nós. Então, vê-se hoje a maior parte das pessoas a correr atrás do sucesso, que é uma coisa para os outros verem. Que é conseguir atingir determinados números, a fazer determinados negócios, ser reconhecido como uma pessoa que fez determinada coisa, na maioria das vezes em termos profissionais. Essas pessoas dificilmente serão pessoas de sucesso. Essas Uhum. pessoas são pessoas que atingem objetivos profissionais. Para mim, sucesso é muito mais do que atingir um objetivo na vida. Mas é para mim, Aham. depois percebemos que, ok, cada um, o sucesso é completamente abstrato, porque o cérebro não vê as coisas como elas são, é como elas são percebidas. Portanto, a minha percepção de sucesso é completamente diferente da sua percepção de sucesso. Por muito que a gente verbalize que coisas idênticas, depois quando Uhum. sentimos coisas completamente dispares, não é? Claro, claro, Podemos viver claro. a mesma experiência e dizer, para mim, viver aquela experiência é sucesso. Eu vivo aquela experiência, você vive a mesma experiência e o meu cérebro diz, uau, isto é sucesso, eu sinto-me uma pessoa de sucesso. E o seu cérebro diz, isto não me realizou. Então a percepção que você vai ter daquilo que você vive vai ditar se você sente sucesso ou não, independentemente daquilo que os outros pensam, porque a sua percepção vai ser sempre diferente da dos outros. Claro. E eu acho que é por isso que a gente vive uma sociedade muito carente hoje desse tipo de experiência, sabe? A experiência de você se contentar com o seu esforço e reconhecer o seu merecimento, reconhecer os estágios que você está. E eu não estou falando isso no sentido de que a gente corrompa as leis naturais da nossa vida, que é, por exemplo, você não pode mais sentir ambição, você não pode sentir inveja, você não pode sentir preconceito, você não. Não, eu não tenho como Não sentir. exigir de mim não sentir coisas que são humanas, que são parte da nossa essência, sabe? Mas agora, a inteligência emocional me diz que eu tenho que reconhecer esses elementos e ainda assim buscar os meus propósitos de sucesso para aquilo que me convence do meu sucesso e que faz com que eu perceba que aquele meu esforço foi recompensado, em quais estágios ele é recompensado, Sim, né? E é, vale, é o vale. sentir. Quando você falava, sim, nós procuramos muito no exterior, e você falou, a definição foi maravilhosa, a definição de paz, que é nós corremos tanto à procura do sucesso que não permitimos sentir o sucesso. Porque o sucesso Exato. você só vai sentir em paz. Então, se você nunca consegue Exatamente. sentir paz porque está correndo atrás do sucesso, que é algo completamente abstrato, você nunca o vai sentir. E muitas pessoas de Exatamente. sucesso, que teriam tudo para se sentir de sucesso, não o sentem porque elas continuam numa azáfama louca à procura da percepção delas É, de sucesso. Quando elas é, conseguem sentir paz, elas conseguem sentir aquilo que nós olhamos de fora e dizemos: caramba, a pessoa tem sucesso, tem saúde, a família é é. toda muito amiga, é muito unida, dão-se bem, é uma pessoa Hum. que vive em amor, que vive
com capacidades financeiras, com reconhecimento profissional, e ela não sente sucesso, porque ela continua fora da paz dela, ela continua à procura da percepção dela de sucesso, ainda não sentiu aquilo que é preciso sentir. E cada um vai sentir à sua maneira, não é? Mas sempre em paz. Não, e para mim isso é muito funcional, assim, porque é impossível você. Nós somos pessoas que a gente se expõe muito pela nossa própria condição profissional, né? A gente optou Sim. por ser pioneiros, por trazer assuntos à tona, por ensinar, né? Então, assim, quando você se propõe a ensinar, você inevitavelmente se condena a aprender eternamente, porque você tem que estar sempre atualizado, porque você acaba se tornando referência sobre um assunto. E isso, para muitas pessoas, é um sinal de sucesso, o que nos custa. A gente sabe o quanto isso nos custa, porque Sim. faz com que nós nos tornemos reféns desse aprendizado constante para o resto da vida. Ainda bem que a gente gosta desse mundo e a gente aproveita esses passos e curte esses momentos aos quais alguém me pergunta algo e eu não sei responder, e aquilo eu vou atrás e eu sigo aprendendo, né? Então eu aprendi a gostar da minha profissão. Mas é E quando preciso ter eu. coragem, porque Não, então. as pessoas, uau, porque você é reconhecido, porque você é uma pessoa de sucesso. Calma, a pressão é enorme, porque quando você dá aula numa sala de aula fechado para 20, 30, 40, 50 alunos, não importa, é uma área muito restrita em que você tem um controle total daquilo que acontece. Quando você Exato. decide ensinar de forma aberta, ajudar o mundo a melhorar de uma forma completamente despretensiosa, chegar na internet e partilhar aquilo que sabe com quem quiser ouvir, a pressão é enorme, porque não é num É, ambiente controlado, você não controla aquilo que é. acontece. E a pressão é gigante e a necessidade de aprender mais todos os dias é muito maior. E isso faz com que, às vezes, aquele sucesso que as pessoas olham e dizem, mas você é uma pessoa de sucesso, e você pensa, não, não é isso. Para mim, isso não é sucesso. Para mim, isso é aquilo que eu decidi fazer, porque acho que é importante para o mundo, para a humanidade, para nós crescermos, para nos desenvolvermos, para todos termos mais capacidades. No meu caso, por exemplo, para as pessoas terem mais capacidades de gerirem os seus negócios, de terem resultados com os seus negócios no digital. Isto é algo que eu decidi fazer, mas é algo que tem muito mais pressão do que se eu decidisse dar aulas numa sala completamente fechada e num Claro, ambiente completamente fechado. Então a minha visão de claro, sucesso é claro. completamente diferente, a minha visão do meu sucesso é completamente diferente da visão que as pessoas têm do meu sucesso. Claro, claro. E isso inevitavelmente nos traz angústias, nos traz ansiedades, como qualquer pessoa, a gente convive muito com isso. Muito. Eu tive que entender muito essa minha relação emocional para que eu continuasse a trabalhar dessa forma como eu faço e optar por trabalhar da forma como eu faço, ao invés de ir para trás de uma mesa com salário fixo, né, remunerado por uma empresa, ao qual eu cumpro o meu horário. E há mais de 25 anos que eu optei por não estar atrás de uma mesa, por eu perceber que eu tinha um potencial maior, e só que com isso vem todos os riscos, né, da nossa função e que a gente conhece muito bem. Mas eu queria chegar no ponto de que quando eu me via assim, por alguns momentos, sabe o que eu fazia? No meio da noite, eu ia deitar com o meu filho, ele estava dormindo, eu deitava do ladinho dele, ficava abraçando ele, e eu encontrava a minha paz, assim, e eu reconhecia ali um momento que eu tinha sucesso, sabe? Sim. Puxa, eu tô construindo pessoas boas, sabe? E aquilo me trazia de volta aquelas obras que você construiu e que deram certo, Sim. e que por mais que talvez essa próxima não desse ou que você errasse, você tem que se mostrar que você está tendo sucesso em alguns pontos e que outros você está aprendendo, você está melhorando e você vai ter sucesso se você seguir em frente, você se dedicar como tudo na vida, sabe? Então, assim, outra coisa que me ajudou nisso foi desde que os meus filhos nasceram, eu não trabalho mais finais de semana.
ou eu tento, pelo menos, não, inevitavelmente Certo. tem uma aula, tem uma palestra que acontece, mas assim, eu tento dedicar isso a eles também, porque eu já vi muitas pessoas de sucesso, muitos senhores ricos e milionários, e que chegaram ao seu final da sua vida e dizeram, eu trocava a minha fortuna por estar mais perto dos meus filhos em momentos que eles mais precisavam. Então, ou seja, eu Então, não quero ele esperar. era uma pessoa de sucesso ou ele depois descobriu que não era uma pessoa de sucesso? Então, é o que eu digo, ele tinha sucesso em áreas da sua vida, né? Só que você, eu acho que o cerne do sucesso e da sua paz vai de você conseguir entender quais são as suas prioridades, Mas é sabe? Você tem difícil. A prioridades. ambição, É muito difícil. ainda bem que nós temos ambição. A ambição é algo que nos move. Se nós não Claro, tivéssemos ambição, não estávamos aqui, estávamos provavelmente sentados num sofá a ver qualquer coisa. E a ambição é o nosso motor. Portanto, é importante as pessoas é, terem ambição, sim. Depois é preciso ter cuidado com os níveis de ambição, porque se ela se torna exato, viciante, se torna um exato, vício, é como qualquer outro vício, você não sabe quando parar. E exato. quando nós vemos o sucesso como algo profissional, e se for familiar a mesma coisa, há pessoas que perdem o emprego, que deixam de ter sucesso profissional porque veem o sucesso como algo pessoal, dedicam 100% à família e depois são pessoas que também não têm sucesso e não se sentem em paz porque também não têm o sucesso profissional. Portanto, acontece dos dois lados, mas é preciso ter muito cuidado quando nós olhamos para o sucesso como algo profissional, porque acontece muito mais do que o inverso, Sim, e sim, sim. deixamos de dar importância às outras coisas, porque depois acontece isso que você falou, chega mais tarde e pensa, eu não sou uma pessoa de sucesso, eu para ser uma pessoa de sucesso eu tinha que ter sucesso em mais algumas áreas na minha vida, tinha que ter vivido mais algumas coisas. Então é preciso nós termos alguma ambição, bastante ambição, até porque profissionalmente, se não tivermos bastante ambição, hoje é mais difícil ainda do que há 20 ou 30 anos atrás conseguirmos alguma coisa, portanto Verdade, precisamos de verdade. ambição, é super saudável, mas o equilíbrio e sabermos que o sucesso está na paz que nós conseguimos ter é importante para haver algum equilíbrio. Eu ainda não tenho a sua É, sorte, ainda não consigo não trabalhar finais de semana. Mas é fases, por exemplo, eu tenho fases que eu não consigo trabalhar finais de semana, nos últimos meses tem sido muito difícil, mas depois sou capaz de não trabalhar um final de semana prolongado, uma semana inteira, se eu precisar ou se eu quiser. Então, também temos que perceber isto, que para mim equilíbrio também não é trabalhar das 9 às 5 e todos os dias, porque isto é uma rotina, não é um equilíbrio, não é? Então o equilíbrio se calhar é eu trabalhar mais um mês, 2 meses porque preciso, porque é uma fase de mais trabalho, e depois compensar mais à frente com mais tempo livre. Não precisa de todos os dias ter exatamente os mesmos horários e as mesmas claro, coisas. claro. Aliás, esse é um erro grande, porque os pais, quando acham que estarem com os filhos todos os dias 1 hora, ou todos os dias 2 horas, é dar-lhes aquilo que eles precisam. E não é verdade. Já sabemos que pais que passam mais tempo com os filhos têm menos tempo de qualidade com eles. Então, não adianta ficar 2 horas, 3 horas com o filho se ele fica lá no celular e você fica no outro celular. Se calhar, se Claro, você só tivesse 15 minutos por dia, você dava muito mais atenção, retribuíam, havia muito mais contacto e muito mais amor do que se você tiver 2 horas. Porque as claro, crianças não claro, precisam que a gente fique sentadas do lado delas, elas precisam sentir. E sentir claro. tem que haver alguma troca, alguma conexão, tem que haver emoção. Não é ficar no celular. É verdade. Tem uma propaganda que eu uso muito no curso de neuromarketing, que é do Habib's. Não sei se você já viu essa propaganda, que mostra um teste, ao qual eles pegam um pai e um filho, que eles vão trabalhar o melhor brinquedo do mundo. Então, assim, eles colocam essas duas pessoas numa sala e demora para ser chamado. Se demora 1 hora para ser chamado, e ali tem vários brinquedos. E o pai começa a brincar com o filho para passar o tempo, e aí depois chamam eles para o teste. Aí diz, o teste já foi feito. E quando eles colocam eles numa tela, eles editaram aquele filme, o pai e o filho brincando a todo momento. Ou seja, não existe melhor brincadeira do que o pai com seu filho. Então aquilo tudo foi feito de uma forma não intencional. Ou seja, como eles não tinham um telemóvel na mão, como eles não tinham nada que pudesse distrair, o pai meio que se obrigou a brincar com o filho
e gostou e tinha relações emocionais e o filho também. E eles editaram aquilo e passaram para eles assistirem os dois brincando junto. Eu assisti Então, no seu assim, curso, porque eu fiz o seu curso de é neuromarketing e eu verdade, é assisti no seu verdade. curso de neuromarketing, sim. É verdade. Então, assim, é uma propaganda que é muito bacana porque ela mostra exatamente essa inconsciência. Nós acabamos nos tornando reféns da nossa inconsciência, Sim, sabe? sim. Então, eu acho que a inteligência, e a gente consegue amarrar essas coisas todas que a gente está conversando, a inteligência é quando você se torna consciente de que as informações relevantes que você absorve, você transforma elas em comportamentos. Aquele comportamento que você ensina é o comportamento que você faz. Por isso que as pessoas de maior confiança na nossa vida são aquelas que executam o que elas pregam. Né? Você pode dizer, poxa, a Regina errou, mas ela errou e eu vejo que ela errou também na vida e agora ela está tentando consertar. Mas e é normal, se eu pegar um vídeo seu de 20 anos atrás, talvez você esteja falando uma coisa e agora você está falando outra. Isso é absolutamente normal. Ou seja, Isso é e bom sinal. inteligência. Isso é bom sinal. Exato, e eu levo isso para dentro das empresas quando eu falo inteligência competitiva, porque elas disseram, não, a gente montou uma visão, missão e valores da empresa aqui, e já fazem 20 anos e isso não pode mexer. Por que não pode mexer? Se o mercado muda, como é que você vai manter os mesmos valores de um passado, o mesmo slogan de um passado? Isso tudo muda, tudo Mudou. é mutável, Mudou. sabe? Quando eu falo para alguém em consultoria que temos que mudar os processos, eles falam nem pensar. Foi com isso que a gente Olha, chegou aqui. É, mas chegou não, aqui, só que não vai a mais lugar nenhum, porque tudo à sua volta já mudou. É muito bom é, sinal se eu hoje disser coisas diferentes do que eu dizia há 10 anos atrás, há 5 anos claro, atrás, porque eu tenho muito claro, mais conhecimento hoje, muita coisa já mudou, muita tecnologia já apareceu, então eu já sei muito mais hoje do que eu sabia há 5 anos atrás. Se eu disser exatamente a mesma coisa, é sinal que eu não evolui absolutamente nada. verdade, Então é verdade. importante sim a gente ver que. Mas você falava outra coisa, falava com o conhecimento que eu tinha, com o conhecimento que havia para adquirir, era aquilo que eu sabia. Hoje eu sei muito mais. Faz todo sentido nós dizermos coisas Verdade. diferentes, coisas que não fazem tanto sentido quando ligadas com aquelas que nós falávamos. Nós aprendemos todos os dias. E as É, pessoas têm medo é, de falar isso, não é? Que é, mas eu não posso é. dizer isso, mas eu não posso mudar, porque foi assim que nós chegámos, porque foi assim que eu aprendi. Nós crescemos a ouvir as pessoas dizer isso. Eu faço assim porque foi assim que eu aprendi. Há quantos anos você aprendeu a fazer assim? É É, sinal que a sua inteligência não está muito desenvolvida, porque se você aprendeu assim e hoje não conseguiu mudar absolutamente nada no processo, significa que não está a desenvolver a sua inteligência, as suas é, capacidades, porque senão já tinha mudado, não é? é isso aí. E, e a inteligência, ela faz com que você consiga reconhecer e produzir os melhores momentos da sua vida, porque os momentos ruins da nossa vida, eles inevitavelmente chegam. A gente não precisa se esforçar, é ou não é? A gente não precisa fazer força para que a gente tenha maus É momentos na nossa pena, vida, mas e é verdade. todos têm. É pena. Né? E todos têm. Agora, os momentos bons, como está nas nossas mãos a gente conseguir construir isso, né? Então, ou seja, a felicidade, ela está mais na nossa mão do que no destino. Ou seja, você nunca foi predestinado a ser feliz ou triste. É Não, você que constrói esses momentos, né? mas Porque você vai perder o seu avô, você vai perder seu pai, sabe? Você vai perder um amigo, inevitavelmente na vida, né? E se isso não acontecer, é porque você morreu antes. Então, assim, você vai ficar velho, porque se você não fica velho, quem morre jovem. Então, assim, isso inevitavelmente acontece. Agora, quantos momentos bons você produziu, você fez acontecer? Quantas vezes você pegou o seu filho, levou ele num parque e brincou com ele? Isso é um momento bom que você gera de uma escolha que você poderia fazer de ficar em casa vendo a televisão ou ficar em casa mexendo no telemóvel e você saiu de casa e produziu um momento bom. agora Isso é incrível, né? você acha, você sabe, o nosso cérebro vai buscar as memórias negativas de forma automática, é daquelas que nós não Claro, precisamos claro, de fazer esforço nenhum porque elas vêm. E as positivas claro. não. Então, isso faz sentido nós ligarmos isso com o facto de nós vivermos em medo
ou a nossa primeira reação ser o medo, nós queremos fugir daquilo que nos causa dor, daquilo que nos assusta, que é ameaçador. Isto faz sentido? O nosso cérebro vive em Claro. constante fuga do medo e da dor. É por isso que nós estamos sempre a recordar aquilo que é negativo para não voltarmos a viver, certo? É porque o erro, o ponto negativo, ele sempre vai corromper mais a sua questão de sobrevivência do que o ponto positivo. Então, quando você ouve uma mensagem negativa, uma notícia negativa, a preparação do seu cérebro em ouvir algo que possa fazer com que você se livre do perigo tem muito mais prioridade do que o valor que você vai dar para um momento positivo de que não corrompe a sua vida, né? Um momento positivo faz com que você aproveite o momento e depois descanse. Mas o momento negativo, ele te protege. Por exemplo, sei lá, você passou alguma coisa muito ruim quando na infância. Isso vai ficar registrado na sua memória e vai refletir em vários contextos. Você pode olhar um chefe e recordar de uma memória que foi parecida com isso e você tem uma fobia em relação a uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que grita, né? Então, ou seja, a memória associativa e o trauma, ele faz com que nós nos protejamos o tempo inteiro, né? E a memória positiva não. Mas a memória positiva, ela cria os laços que são importantes para o desenvolvimento da confiança, Uhum. né? Sim, sim. Mas era exatamente isso que me fazia sentido para mim, que é o facto de nós termos que sentir segurança, de fugirmos da dor. Para sobrevivermos, nós temos que ter muita atenção aos perigos. Tudo o que é negativo tem algum perigo na nossa sobrevivência de alguma forma, não é? Mesmo uma mensagem negativa, uma crítica de alguém, alguma coisa, Sim, põe em causa a nossa sobrevivência em determinada situação. E sim. por isso o nosso cérebro está sempre com as coisas negativas para evitar que a gente corra riscos. As positivas, depois dizem, caramba, mas com tanta coisa boa, porque é que só vais buscar as coisas negativas? Porque aquele cérebro vive muito mais em estado de sobrevivência. Não tem tantas memórias positivas, não tem tanta autoconfiança. E o facto de ir buscar as memórias negativas é precisamente para sobreviver. Se eu me lembrar de tudo isto, eu sei como vou reagir aqui e sei que reagindo desta forma eu vou conseguir sobreviver. Era isso que eu É isso aí. pensava. Professor Alexandre. É isso aí. Prof, estamos chegando ao final de mais uma live nossa. A gente ainda tem mais uma dia 13 de 13. dezembro. Dia 13 de dezembro, exatamente, que vai falar sobre a questão do nosso cérebro ser nosso amigo ou nosso inimigo, como é que a gente consegue fazer com que ele jogue a nosso favor, ou por que algumas pessoas jogam contra si mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse comportamento mais disfuncional, ou por que pessoas têm comportamento mais funcional, ou seja, aceleram a sua performance em relação às outras, né? Uhum. Então, prof, gostaria muito novamente de te agradecer a sua disposição, o seu tempo para falar de algo que me deixa tão feliz, né? E discutir com você também, que a gente eu aprendo em todas as suas lives, aprendo em todas as masterclasses que vocês fazem. Então eu sou fã de vocês já há muito E tempo nós e somos agora você me deu. seus fãs, portanto, você sabe que não Então, tem que então tá tudo agradecer, muito bom. porque é muito bom para mim estar aqui, é muito bom falar com você, é mesmo muito bom estas Legal. conversas para mim, é mesmo uma conversa, não tem que agradecer nada, não tem esforço absolutamente nenhum nisto que nós fazemos e segunda-feira vamos estar cá novamente. Bacana. Então, agradecemos a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Essa live depois, mais tarde, quando tiver meu tempo aqui de editar o videozinho, eu vou subir lá para o meu canal no YouTube. Então, assim, vocês vão poder assistir isso. Mas, enquanto isso, está ali no IGTV. Para quem quiser assistir, vai ali no @neuroexpert. A gente está lá esperando vocês. Muito obrigado, prof. E até semana que Obrigada, vem. professor Alexandre. Até segunda-feira e obrigada a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.